Você sabia que um dos grupos de pessoas que menos possuem problemas neurológicos, doenças mentais degenerativas, como Alzheimer, considerando todo o mundo, são os motoristas de táxi de Londres? Nossa, Bruno, por quê? Que história é essa de motorista de táxi? Não tem problema de Alzheimer e doenças mentais? Bom, a explicação tem a ver com a exigência que a Organização Municipal de Londres obriga para você se tornar um motorista de táxi. Para você ganhar a licença de dirigir um táxi em Londres, é preciso que você passe num teste intensivo chamado The Knowledge, em inglês, o conhecimento. E esse teste ele requer que você memorize uma enorme quantidade de nomes, layouts, localizações de ruas, estou falando de milhares, além de pontos de interesse. O motorista que é interessado, ele precisa estudar mapas, entender sobre as rotas ali que ele tem para circular, rodar, né, sobre essas rotas, visualizar locais na sua mente, desdobrar aquilo de uma forma a obter pontos intermediários. E o fato dele precisar absorver tanto conteúdo acaba desenvolvendo o hipocampo, parte fundamental do cérebro que é responsável pela formação de memória. E é uma localização também importante a você se posicionar espacialmente, além de muitos outros fatores. Qual que é o resultado, pessoal? Esse estudo revelou que, além da maior capacidade de formação de memórias, o motorista também tem facilidade, por exemplo, para processos de priorização, tomada de decisão, alcance de grande transformação daquilo tudo em subtarefas. Eu estou falando de um motorista de táxi. Menor tendência a doenças, como eu falei, cognitivas, como Alzheimer, Parkinson. O estudo também revelou que, inclusive, diminui a chance de doenças crônicas como AVC, câncer. Pergunta, pessoal, o que tudo isso tem a ver com o tema de hoje, inteligência artificial, e como ela pode afetar a nossa vida negativa? O que os motoristas de Londres, de táxi, eu quero me referir, tem a ver com essa nossa história? O que tudo isso tem a ver com inteligência artificial causando um efeito negativo? Bom, se você não matou ainda a charada, eu vou revelar algo interessante que pode ajudar a esclarecer. No geral, os dois grupos de pessoas que menos têm incidência de Alzheimer no mundo são motoristas de táxi e ambulância. Só que tem um porém aí. Isso até 2013. O que tem 2013, Bruno? Os motoristas que iniciaram a carreira depois desse ano, em média, eles têm as mesmas tendências a doenças degenerativas e habilidades medianas de memória como qualquer outra pessoa, né? Mas o fato persiste do que será que aconteceu em 2013. Nossa, que fator pode ter influenciado tanto para que essa classe de motoristas de táxi perdesse tal superpoder, tal benefício? E a resposta, talvez você já consiga deduzir, tem a ver com tecnologia. 2013 foi o ano em que a Google fez a aquisição do Waze e um investimento maciço em utilização de tecnologia. Flávio Ferraz já está começando já a ajudar a gente aqui, GPS, e mais precisamente o Waze, exatamente. E quem hoje de vocês aí sai de casa sem usar esse aplicativo, pessoal? Vamos ser honestos. É extremamente tentador a gente utilizar o recurso, mesmo quando a gente não precisa, e por duas razões principais. Primeiro, economia de tempo, e a segunda, economia de energia. Eu não posso negar que é bom saber que horas a gente vai estar alcançando o nosso destino. A gente não precisa pensar em rotas alternativas, economizar minutos ali se livrando de trânsitos indesejáveis. Tudo isso é fantástico, só que, como tudo na vida, vem com preço. Aos poucos, você debilita a sua capacidade de localização e se torna servo da máquina. Simples assim. Pense no seguinte cenário. Você é chamado para uma entrevista. É aquela da sua vida. Você esperou por esse momento há meses. Você, digamos que mora numa cidade grande como São Paulo. O endereço fica numa área pouco conhecida por você. Você se preparou para a entrevista, estudou a empresa, está tudo certo, viu o tempo que precisa para chegar lá pelo Waze. Maravilha. Amanhã, faltando alguns minutos para você sair de casa com seu carro, ocorre um bug geral. Ninguém sabe explicar o porquê, mas não há mais internet. Os aplicativos simplesmente deixam de funcionar. Não dá para você chamar um Uber, não dá para ligar para a empresa avisando que você teve um contratempo, não dá para você pegar detalhes, não tem local próximo que você possa acessar um táxi, não dá para você enviar mensagem para alguém que poderia pedir ajuda, enfim, você só tem o endereço anotado num pedaço de papel.
o seu carro que pode te levar ao destino desejado e pessoas na rua que poderiam te dar algum tipo de orientação. Como que seria esse cenário dentro da sua loja? Pânico, desespero. Se você for uma pessoa desenrolada, coloquem aí mais ou menos o que vocês farem, mas você talvez entraria no carro, dirigiria para o local ali próximo, a região, e ia tentar descobrir como fazer para chegar lá. Isso já estando lá próximo, não é isso? Mas percebe como é frágil e dependente em relação a localizações. Eu digo você. Percebe como hoje há algo bem diferente do passado. O curioso é que há menos de 20 anos, nada disso existia. As pessoas chegavam aos compromissos, não tinha problema quando se falava de uma rua desconhecida. E detalhe, não existia o Waze. Eu nunca vou me esquecer de uma história. Foi quando eu estava me mudando para São Paulo, em 2014. 2014, o Waze já era muito difundido e estava começando ali a onda de aplicativos. Praticamente todos os taxistas usavam o Waze. Mas uma vez eu me recordo e nunca vou me esquecer. Eu saí do aeroporto ali de Congonhas, peguei um táxi e passei o endereço. Era um motorista oriental, já um senhor assim, 50, 60 anos. E, curiosamente, eu já estava acostumado com essa rotina de entrar em táxi, ele coloca o endereço no Waze, aperta o vai e depois segue, né? Mas, curiosamente, esse motorista, ele sacou do banco do passageiro, que era algo que já estava de fácil acesso, uma Bíblia. Eu primeiro achei até que era uma Bíblia, mas era o famoso guia 4 rodas. Né? Os mais antigos vão lembrar disso. Mas só com um guia 4 rodas, mas daquele que estava já surrado, sabe? Preto, de tanto manuseio, uma série de fitas coloridas, assim, marcadas, e pontos, e várias marcas. Parecia que realmente aquele era um material que era constantemente utilizado. E aí, quando eu falei a rua para ele, não era uma rua conhecida, uma rua pequena. Em uma fração, talvez em menos de 5 ou 10 segundos, talvez até mais rápido do que o tempo que eu fosse digitar no Waze e esperar o que ele ia me dar como localização, ele abriu na página lá do guia, olhou rapidamente ali, fez uma rota, fechou. Ah, tá, pum, fechou aí, vamos. E dali até o meu destino, ele não mexeu mais naquele guia 4 rodas e eu fiquei tão curioso com aquilo que eu falei, vem cá, você não, né, você tem um celular na sua frente, não conhece o Waze, mas fiquei curioso. Não, não, eu sou da moda antiga, não quero contar com nenhuma tecnologia, porque nada pode substituir o meu cérebro. Eu achei aquilo interessante, uma abordagem muito atípica, mas que demonstra as raízes que a gente acaba se atendo a coisas naturais. E esse profissional, sem dúvida nenhuma, ele tem o seu hipocampo preservado e super desenvolvido. A habilidade que ele tinha ali para poder se localizar através de um livro era talvez muito maior do que aqueles que já têm até intimidade com o Waze.